Shalom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Celeste, mais um estudo de grandes doutrinas da igreja. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o governo da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. A nossa leitura de hoje está lá no livro de Efésios, capítulo 4, e estaremos ler os versículos de 11 a 16. Já pode preparar a sua Bíblia para que possamos ler junto. Que Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe sua casa, sua família, e que o Espírito Santo seja nosso guia, que Ele nos direciona, fala conosco nessa manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, entregamos o nosso dia, entregamos a nossa família, entregamos a nossa vida, a nossa casa, tudo o que temos, Pai, tudo o que somos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Irmãos, já compartilhe esse vídeo com outros amigos para que outras pessoas também possam ser atingidos, serem edificados, que possamos juntos aprender um pouco mais sobre a palavra e sobre o seu direcionamento, o direcionamento do nosso Deus, aquilo que Ele espera de nós, em nome de Jesus. Pessoal, deixa sua curtida também para que o YouTube possa mostrar esse vídeo e se inscreva nesse canal, ajudando esse ministério a crescer. Você pode contribuir ajudando esse ministério, compartilhando nossos vídeos, se inscrevendo no canal para fazer parte da nossa família nesse ministério 100% com Jesus. E é uma igreja online, nós pregamos online o Evangelho de Cristo, como Ele mesmo mandou ir, de pregar o Evangelho a toda criatura, momentaneamente, porque eu estou em recuperação da minha saúde, com várias cirurgias e tratamentos, segmentos de tratamentos que ainda não finalizaram, outras cirurgias para frente, mas a gente não pode ficar parado, porque Jesus está voltando e a palavra de Deus tem que ser pregada e o povo de Deus precisa entender um pouco mais sobre o Evangelho. Temos também no canal a Bíblia Viva, a série da Bíblia Viva, a Bíblia de forma cronológica, narrada no canal, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Temos também outras séries no aba Café com Celeste, no aba Doutrina das Igrejas, Mordomia. Também temos várias orações da manhã, oração da noite. Nesse momento estamos fazendo 365 noites com Deus. Temos jejum, temos vídeos sobre o advento, vídeos sobre o nascimento de Jesus, sobre inveja, ansiedade, perdão e muito mais, gente. O canal está bem rico de ensinamentos que Deus permitiu-me aprender e também poder compartilhar com vocês. De graça recebi e de graça também entregarei para vocês. Quando ouvimos a palavra governo, gente, muitas pessoas pensam imediatamente em autoridade, né? Até você nesse momento está ouvindo governo, pensa logo em autoridade, em posição, em títulos ou então em poder. Mas, no entanto, pessoal, quando abrimos a nossa Bíblia, nós percebemos que o governo da igreja é completamente diferente dos modelos humanos. Você pegou? Jesus nunca estabeleceu uma estrutura baseada na vaidade, na disputa por cargos ou do domínio sobre as pessoas. Pelo contrário, o Senhor instituiu um governo fundamentado no serviço, na responsabilidade, na santidade e na submissão à sua palavra. Amém? Uma igreja saudável não é aquela que possui muitos departamentos, sabe? Grandes construções, grandes muros ou milhares de membros, não. Uma igreja saudável é aquela que reconhece que Cristo é o único, o cabeça da igreja e o centro de tudo. E que toda liderança existe para servir ao corpo de Cristo e jamais para ocupar um lugar do Senhor. Pegou? Hoje veremos como Deus organizou sua igreja e quais são os princípios que devem governá-la. Irmãos, temos algum ponto para vermos juntos, mas primeiro vamos para a nossa leitura. Já abriu a sua Bíblia? Se já abriu a sua Bíblia, leia comigo Efésios 4, de 11 a 16.
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia. Irmãos, glórias a Deus. Primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre essa leitura que acabamos de fazer e sobre esse tema, o governo da igreja, é que Cristo é o único cabeça da igreja. Não são os pastores, não são os líderes que são colocados, não são as pastoras, não são os diáconos, não. Cristo é o único. Paulo declara, ele é a cabeça do corpo da igreja, Colossenses 1:18. Irmãos, essa verdade precisa permanecer inegociável. Nenhum pastor é a cabeça da igreja. Isso é facto. Nenhum bispo é a cabeça da igreja. Nenhum apóstolo moderno é a cabeça da igreja. E, sobretudo, pessoal, nenhuma denominação é cabeça da igreja. O único cabeça da igreja é Jesus Cristo. Amém? Irmãos, toda autoridade espiritual legítima está submetida à autoridade suprema de Cristo, entendeu? Quando uma liderança passa a ocupar o lugar que pertence somente a Jesus, nasce a idolatria ministerial, o abuso espiritual e a manipulação da consciência das pessoas. Irmãos, por isso toda liderança saudável aponta para Cristo, nunca para si mesma, entendeu? João Batista declarou, convém que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Irmãos, esse continua sendo o espírito de toda liderança verdadeira. Segundo ponto, Deus estabeleceu líderes para edificar, não para dominar. Efésios 4 mostra claramente que Cristo concedeu ministérios à igreja. Esses dons ministeriais tem um único propósito, aperfeiçoar os santos. Pessoal, o pastor não foi chamado para fazer tudo. O pastor foi chamado para preparar o povo para servir. Mas, infelizmente, em muitos lugares, criou-se uma independência espiritual, onde toda decisão precisa passar por um líder. Irmão, mas a função da liderança bíblica é conduzir cada cristão à maturidade espiritual, para que aprenda a caminhar com Deus pela palavra e pela direção do Espírito Santo. Perdão. Quanto mais madura a igreja, menos dependente ela se torna da figura humana e mais dependente de Cristo ela se torna. Irmãos, terceiro ponto, as qualificações da liderança são espirituais. Quando Paulo escreve a Timóteo e a Tito, ele não começa falando de talento, ele fala de caráter. E em 1 Timóteo 3, de 1 a 13, nós encontramos uma lista impressionante. O líder deve ser irrepreensível, sóbrio, prudente, hospitaleiro, apto para ensinar, e não violento, moderado, humilde e bom testemunho dentro e fora da igreja. E sobretudo, fiel à sua família. Observa algo importante aqui. A maioria dessas qualidades não fala sobre capacidade de pregar.
Fala sobre o caráter, porque Deus pode usar alguém talentoso, mas Ele estabelece para liderar pessoas cujo caráter reflita a Cristo, a Jesus. Irmãos, é importante. Quarto ponto: pastores não são donos das ovelhas. Presta atenção. Pedro escreveu aos presbíteros: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos de rebanho. 1 Pedro 5, de 2 a 3. Irmãos, as ovelhas pertencem ao Senhor. O pastor cuida e Cristo é quem possui. Existe uma enorme diferença entre cuidar e possuir. Quando um líder entende isso, ele serve com humildade. Quando ele esquece isso, ele transforma ministério em império pessoal. Tá pegando a chave? O verdadeiro pastor, ele protege, ele alimenta, ele corrige, ele consola e ele ensina. Sobretudo, ele conduz sempre para Cristo, nunca para sua própria glória. Eu já vi de tudo, pessoal. Já vi de tudo. E antes da quinta lição, já te peço que compartilhe com pelo menos 10 pessoas esse vídeo, para que elas também possam ser edificadas e que possam também compartilhar com outras vidas. E deixa sua curtida, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Quinta lição: a igreja também possui responsabilidades. Irmãos, Hebreus ensina: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Hebreus 3 e 10. Submissão bíblica nunca significa cegueira espiritual, pessoal. Também não significa aceitar pecado ou falsas doutrinas. Significa reconhecer e respeitar líderes que vivem segundo a palavra de Deus. A igreja deve orar pelos seus líderes. A igreja deve honrar os seus líderes. E a igreja deve apoiar os seus líderes. E também examinar os seus líderes à luz da palavra de Deus. Os bereanos, pessoal, os bereanos foram elogiados justamente porque conferiam tudo na palavra. Uma igreja madura honra seus líderes sem transformar homens em ídolos. Pegou a chave? E um último ponto: o maior líder é aquele que serve. Jesus declarou: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Marcos 10:43. Esse princípio revolucionou toda a liderança cristã. No reino de Deus, liderança não é privilégio, é responsabilidade. Não é uma posição que você possa ter dentro de igreja, não. É a forma como você serve, é o serviço. E não é domínio, não é você dominar todos os membros, é entrega. Irmãos, foi o próprio Senhor Jesus quem lavou os pés dos discípulos. O rei tornou-se servo. Se Cristo serviu, ninguém pode considerar-se grande demais para servir. Pegou a chave? O governo da igreja deve preservar a verdade. Uma das maiores responsabilidades da liderança é proteger a sã doutrina pessoal. Paulo advertiu os presbíteros de Éfeso. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Atos 20 e 29. Por isso, o governo da igreja não serve apenas para organizar reuniões. Existe para preservar a verdade, proteger o rebanho, combater o erro, ensinar a palavra fielmente, conduzir a igreja à maturidade em Cristo Jesus. Irmãos, quando a liderança abandona a Bíblia, toda a igreja sofre. Pegou a chave? E quando a liderança permanece firme,
diante da palavra, baseada na palavra, apegada com a palavra, o povo cresce em segurança espiritual. E para concluir, o governo da igreja não nasceu da vontade dos homens, foi estabelecido pelo próprio Cristo Jesus. Jesus continua sendo o único cabeça da igreja e ele levanta líderes para servir, ensinar, cuidar e equipar os santos e jamais para substituir a sua autoridade. Pegou a chave? Toda liderança cristã deve ser marcada pela humildade, pela fidelidade às Escrituras, amor pelo rebanho e compromisso pela verdade, com a verdade. Uma igreja que permanece debaixo do governo de Cristo, ela é fortalecida, amadurece na fé e glorifica o nome do Senhor em todas as coisas. Irmãos, que palavra, né? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de ensinamento. Muito obrigado, Pai. Nós nos aproximamos da Tua presença com um coração aberto, ensinável, reconhecendo que somente Tu és Deus, que somente Tu és santo, justo, perfeito e digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Bendizemos o Teu santo nome, porque Tu és o Senhor da igreja, o dono da igreja e o cabeça da igreja. Nada foge ao Teu controle, nada acontece sem o Teu conhecimento e nada pode frustrar os Teus planos. Pai querido, obrigado. Obrigado, Senhor, porque foi o Teu Filho, Jesus Cristo, quem comprou a igreja com o Seu precioso sangue. Ela não pertence aos homens, não pertence às denominações, não pertence aos líderes. A igreja pertence a Cristo. Que esta verdade permaneça viva em nossos corações todos os dias da nossa caminhada. Pai querido, ajuda-nos a nunca colocarmos homens no lugar que pertence somente ao Senhor Jesus. Guarda-nos da idolatria ministerial, da dependência de pessoas e da confiança exagerada em líderes humanos. Nos ensina a amar, a honrar e a respeitar aqueles que o Senhor levantou para cuidar do Teu povo, mas sem jamais tirar os nossos olhos de Cristo, o autor consumador da nossa fé. Pai querido, nós Te apresentamos todos os líderes, pastores, diáconos, todos os evangelistas e missionários, todos os mestres de ensinos, Pai, todos aqueles que receberam de Ti, Pai, a responsabilidade de cuidar do Teu rebanho. Apresento a minha vida como uma valorosa escolhida ao serviço do reino. Reveste-me, Senhor, de humildade, de temor e de sabedoria cada dia. E, sobretudo, me dá discernimento de amor, Pai. Senhor, que nunca nós governamos da nossa maneira, mas conforme a Tua vontade. Senhor, eu também Te peço que abre os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, Pai querido, para que nós possamos entender a Tua verdade. Senhor, que nenhum dos Teus servos, que eles nunca percam, que eles nunca governem, aliás, pela nossa própria força, nem eu, nem eles, pelo medo, pelo orgulho, mas que nós sejamos servos segundo o exemplo do nosso Senhor Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos. Nos livra, Senhor, de toda a vaidade, da busca por conhecimento, da ganância, da manipulação, do abuso e de toda a tentação que possa desonrar o Teu nome. Dai-nos, Senhor, um coração íntegro, uma vida irrepreensível e um compromisso inabalável com a Tua palavra. Pai querido, também oramos pela Tua igreja espalhada em toda parte da terra. Fortalece todas as igrejas do mundo, Pai, que representam o Teu nome, que falam em Teu nome e que glorificam o Teu nome.
Consola, Senhor, todos aqueles que estão sofrendo, que perderam entes queridos, que perderam empregos ou filhos, etc. Senhor, os que estão sofrendo nos relacionamentos, levanta uma geração de discípulos apaixonados pela Tua palavra. Senhor, nós te pedimos também, Pai querido, guarda-nos dos falsos mestres, das falsas doutrinas e dos ensinos que distorcem o Evangelho. Nos dá discernimento espiritual para examinarmos, Senhor, tudo à luz das Escrituras, que nunca sejamos levados por ventos de doutrinas, mas permaneçamos firmes na verdade revelada em Cristo. Nos ensina também a sermos servos. Arranca do nosso coração todo orgulho, toda competição, todo desejo de grandeza, e que tenhamos prazer em servir, em amar, em cuidar, em perdoar e em edificar os nossos irmãos. Que a nossa vida reflita o caráter de Jesus em todas as áreas. Oramos pelas famílias, Pai, pelas famílias representadas nessa oração. Senhor, pela minha família, pela minha parentela, abençoa cada lar, abençoa o meu lar, o lar dos meus filhos, o lar dos meus pais, o lar dos meus irmãos. Senhor, fortalece cada relacionamento, restaura cada casamento, cada relacionamento quebrado. Consola, Senhor, todos que estão enlutados. Visita cada enfermo, visita aqueles que estão no leito do hospital, visita os mendigos de rua, visita os sem-abrigos, Pai. Visita, Senhor. Visita minhas criancinhas na África também. Senhor, nós colocamos diante de Ti os missionários espalhados pelo mundo, os que evangelizam em lugares difíceis, os que enfrentam perseguições e que anunciam o Teu nome onde Cristo ainda não é conhecido. Sustenta-os com a Tua graça e faz prosperar a obra das Suas mãos. Intercedemos, Senhor, por cada país no mundo inteiro, cada nação. Intercedo, Pai, por Suíça, Cabo Verde, Portugal. Entrego, Senhor, Israel, Jerusalém, que haja paz nas nações, que corações sejam tocados, Pai, que o povo se converte. Ajuda-nos a viver, Senhor, todos nós debaixo do governo de Cristo, todos os dias da nossa vida, e que Jesus seja verdadeiramente o Senhor das nossas decisões, da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério, do nosso coração, e que nunca nos desviemos da verdade do Seu Evangelho. Pai querido, em nome de Jesus, se um dia nós nos afastamos de Ti, nos lembra e nos tira de volta para o Senhor. E quando o Supremo Pastor se manifestar em glória, que possamos estar entre aqueles que permanecem fiéis, guardando a fé e servindo ao Senhor com sinceridade até o final. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, certos de que Tu continuas edificando a Tua igreja e de que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a Tua igreja, nem contra minha casa e nem contra minha família. Guarda meus filhos debaixo do Teu esconderijo, minhas netinhas. Guarda meus irmãos e meus pais, guarda minha nora e minha cunhada, e guarda meu sobrinho, guarda todos aqueles que eu amo, todos aqueles que me acompanham. Eu coloco cada pedido de oração debaixo do Teu governo, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pessoal. Compartilhe esse vídeo e deixa a sua inscrição no YouTube. Deixa também sua curtida e seu comentário, coloca seu pedido de oração e ative o sininho para receber as notificações quando eu compartilho um vídeo aqui, um estudo. Que Deus abençoe sua vida grande e poderosamente.